Alicia Rhodes entra no set de filmagens em Nova York com uma missão: supervisionar a gravação de uma cena de sexo grupal muito complexa e ousada para uma série de travessa da emissora americana HBO. Ela está lá para garantir que o diretor observe os limites de intimidade estabelecidos por cada um dos 30 atores participantes. Rhodes acompanha as condições do consentimento em uma grande planilha, para garantir que todos estejam à vontade. Aqui você não acaricia, você faz contato de pele com a parte da frente do corpo do seu parceiro, diz ela, usando linguagem não sexual para interpretar as direções do palco, enquanto os dois atores repetem uma série de movimentos. Apenas algumas semanas atrás, o influente Sindicato de Atores Americanos SAG-AFTRA publicou um documento histórico, com regras para cenas de sexo que devem ser implementadas por essas especialistas em intimidade. É parte de um movimento maior para dificultar má conduta sexual na indústria do entretenimento. Isso surgiu da preocupação de nossos membros por sua segurança, diz Gabriele Carteris, presidente da SAG-AFTRA. Atores e mulheres em particular vieram a público contar suas histórias. Não apenas sobre Weinstein, mas muitas outras. O ex-magnata do cinema Harvey Weinstein, de 67 anos, foi considerado culpado de 2 acusações de agressão sexual em um julgamento em Nova York em fevereiro. Alegações contra ele ajudaram a desencadear os movimentos Jogo da Velha Me Too e Time's Up. Nos 2 anos seguintes, a demanda por coordenadores de intimidade em Hollywood aumentou. Temos coordenadores de dublês, cenas de luta com coreografias e realmente nos preocupamos com as pessoas quando há violência física, diz Alicia Rhodes, que começou sua carreira como coreógrafa de luta. Os especialistas do setor estimam que, atualmente, cerca de 50 especialistas em intimidade trabalham em produções, principalmente no EUA e no Reino Unido, um aumento de 10 vezes em apenas alguns anos. Improvisar cenas íntimas após as instruções básicas do diretor era o costume na indústria, deixando os próprios atores estabelecerem seus próprios limites. Confiávamos nas experiências de vida dos atores e torcíamos para que a noção beijar apaixonadamente dos atores correspondesse à dos diretores, diz Pace, que também é ator e se tornou cofundador do grupo de pesquisa Theatrical Intimacy Education em 2017. Décadas depois de filmar O Último Tango em Paris, de Bernardo Bertolucci, em 1972, Maria Schneider disse que se sentiu humilhada e um pouco estuprada quando o diretor a surpreendeu com um contato sexual que não estava no roteiro. Ela tinha 19 anos na época. De repente, estou num set de filmagem completamente nua com um monte de gente em volta, e não sei o que fazer, e não sei o que se espera de mim, não sei o que querem e não sei o que quero, disse ela em entrevista. Um dos momentos decisivos aconteceu no set da série da HBO The Deuce, sobre a crescente indústria pornô da década de 1970 em Nova York. Emily Mead, que interpretou uma profissional do sexo e atriz pornô, procurou os chefes para conversar depois de achar que algumas de suas cenas de nudez passavam dos limites. Já interpretei personagens realmente sexualizados ao longo da minha carreira. Fiz minha primeira cena de sexo aos 16 anos. E muitas vezes me senti pouco à vontade, às vezes, imediatamente, na hora de filmar, ou ao olhar para trás mais tarde, disse Mead em uma entrevista da HBO. Mais tarde, a HBO anunciou que a rede contrataria coordenadores de intimidade para todos os programas com nudez. Outras empresas, como Netflix, Amazon e Apple+, seguiram o exemplo. Servimos de apoio, mas também fazemos parte do processo criativo, para explorar como a intimidade pode servir de instrumento para contar histórias e se encaixar no roteiro, diz Yarit Dor, primeira pessoa a ganhar o crédito de diretor de intimidade no West End de Londres. No teatro, o processo dura 4 semanas. Na travessa e no cinema tem que ser muito mais rápido então. Trabalhamos intensamente com os atores antes de irmos para o set, acrescenta Dor. Amanda Blumenthal, consultora de intimidade da série The Showwire, da Showtime, recheada de cenas sexualizadas, diz que o trabalho é parte mediador,
parte conselheiro e parte coreógrafo. O showbiz pressupõe que atores se sentem à vontade em cenas de nudez porque já fizeram outras antes, o que nem sempre é o caso, diz Blumenthal, que dirige a Intimacy Professionals Association, uma rede de profissionais do setor. No ano passado, a crescente comunidade de especialistas em intimidade desenvolveu técnicas e protocolos para o seu trabalho, desde rever roteiros até aconselhar roteiristas, passando pela discussão de aspectos técnicos do sexo simulado. As novas diretrizes do SAGEFTRA envolvem até a pré-produção, com coordenadores de intimidade reunindo-se individualmente com os artistas antes do ensaio e garantindo que o departamento de figurinos forneça roupas de nudez, próteses e barreiras adequadas para cobrir órgãos genitais, como apliques de silicone ou tecidos duros. Durante as filmagens de cenas íntimas, o coordenador deve exigir que o set permaneça fechado e que a equipe de apoio seja reduzida ao mínimo. E devem ajudar a coreografar a interação física. No caso de beijos e talvez algumas carícias intensas, podem tocar os seios e as costas, os ombros e o tórax. Garantimos que não haja contato genital ou, se os atores tiverem concordado com isso na cena, que exista uma barreira física, explica Rhodes. Anteriormente, o papel de cuidar dos artistas recaía sobre figurinistas e maquiadores, que distribuíam roupões entre as cenas e prestavam atenção aos monitores para garantir que as imagens não revelassem mais do que havia sido previamente acertado. Nós não somos a polícia do sexo. Às vezes, diretores pensam que estamos lá para dizer não a um momento de nudez que eles querem. Esse não é o nosso trabalho, diz Pace. No entanto, é necessária uma mudança mais radical na indústria para abalar a cultura do sim que impede atores, principalmente mulheres, de se recusarem a fazer o que não querem. Trata-se de uma redistribuição dos poderes no set. Precisamos de diretores que queiram que os atores tenham voz, e que saibam como articular o que precisam, diz Pace. O número crescente de coreógrafos treinados em intimidade, bem como as novas gerações de atores conscientes da intimidade, podem levar essa mudança à indústria. No ano passado, a Intimacy Directors International teve mais de 70 inscrições para as 10 vagas em seu curso de certificação, segundo a agência de notícias Reuters. Às vezes, um coordenador de intimidade branco pode não ser adequado, porque talvez não consiga criar um set seguro para pessoas negras, e precisamos ter isso em mente.